Olá, esse é o quadro CC do canal Conectados. Você vai assistir agora mais um corte da jornalista Cristina Serra, que veio aqui bater um papo com a gente alguns dias atrás, e eu já convido todo mundo a assistir o bate-papo completo que vai aparecer agora aqui, que está bem interessante. A Cristina é uma pessoa bem articulada e muito bem. Além de ter uma experiência profissional incrível, ela foi enviada durante 3 anos em Nova York da Rede Globo, onde ela trabalhou durante 26 anos. Hoje ela escreve na Folha de São Paulo, onde ela é uma colunista muito seguida e com artigos interessantes. Os motivos pelos quais nós convidamos a Cristina a vir aqui bater um papo com a gente foi exatamente um artigo que ela escreveu intitulado Como Perder um País, e quem me mandou esse artigo foi o meu amigo Arnaldo Cardoso, que é um cientista político e jornalista, que enviou para ela durante a transmissão uma pergunta sobre a democracia no mundo. Então confere aí a resposta dela e, de novo, vão lá dar uma conferida no bate-papo completo, tá muito legal. Vamos pro corte. Cristina, o Arnaldo que é meu amigo aqui, o seu colega de trabalho, o Arnaldo Cardoso, como eu te falei, cientista político, ele mandou uma pergunta aqui, eu vou ler para você que está um pouco longa, eu não consegui colocar aqui, tá bom? A pergunta é: Cristina, a crise política vivida pelo Brasil na sequência do golpe de 2016 se insere num quadro maior, internacional, de crise das democracias liberais? Vive-se no mundo um recesso democrático? Obrigado, Arnaldo. Obrigada, Arnaldo. Enfim, eu aqui, jornalista, respondendo para um cientista político, né? O Arnaldo é seu fã também, viu? Não, obrigada. Mas eu vou dizer o que eu digo sempre quando me convidam aí para uns debates, eu não tenho nem roupa para responder para o Arnaldo. Eu vou tentar. Eu não sei se eu diria no mundo, se a gente vive uma crise das democracias no mundo, porque eu teria que ter uma base melhor. Assim, eu precisaria estar, neste momento, acompanhando mais o noticiário internacional para falar isso com muita propriedade. Com propriedade. Mas o que eu acho que dá para dizer, considerando o que a gente tem visto e as situações que chamam mais atenção, é que a gente tem um avanço da extrema-direita, da direita e da extrema-direita. E eu acho que o exemplo, além, claro, do exemplo aqui no Brasil, a gente tem recentemente nos Estados Unidos. Mas o Trump perdeu. Perdeu porque realmente o discurso dele e as ações dele, claro, são tão nefastas, que o eleitor americano o derrotou na eleição agora recente e colocou o Biden. O que não quer dizer exatamente que haja um recuo da direita e da extrema-direita nos Estados Unidos, né? Eu estou falando dos Estados Unidos porque é um país, pelo poder que tem, tudo que acontece lá irradia para o mundo inteiro, não apenas... Reflete muito. Não é só a influência dele, não é só no hemisfério ocidental, né? O que acontece lá interessa para a China, né? Para a Rússia. Total. Enfim, uma perda eleitoral, uma derrota eleitoral, como foi a do Trump, não significa uma derrota política. De que forma? O que eu quero dizer é que a direita americana, norte-americana, reunida no Partido Republicano, continua firme, atuante, trabalhando e vem com tudo, tanto para as eleições legislativas de meio de mandato, que vai ter agora proximamente, como na próxima eleição presidencial. Então, você vê isso, esse avanço da direita e da extrema-direita, você vê isso nos Estados Unidos, com aquela cena impensável. Eu morei nos Estados Unidos. Eu morei 20 anos atrás, eu morei nos Estados Unidos. Aquela cena do Capitólio, da invasão do Capitólio, assim, nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que aquilo aconteceria nos Estados Unidos. Aliás, pouco antes, apesar do discurso do Trump o tempo todo incitando, eu ainda duvidava que tal coisa fosse acontecer nos Estados Unidos. Quando vi aquilo ali, eu falei, meu Deus do céu, acho que eu estou vendo um filme, eu precisava me beliscar para ver que aquilo estava acontecendo em Washington. Era surreal. Surreal. Então, a gente tem o caso dos Estados Unidos, a gente tem a França agora, muito recentemente, né, com Le Pen. A Marine Le Pen com um percentual do eleitor francês muito alto. E outras situações. Então, eu não vou
me demorar muito, mas o que eu diria é isso: nós temos situações de avanço da direita e da extrema-direita, e nós temos, um fenômeno diferente, porém está relacionado a isso, você tem, sim, um fenômeno de desgaste das democracias. Uma corrosão, como diz o Arnaldo aqui em outra pergunta. Concordo com ele. Você tem uma corrosão das democracias. Aqui no buraquinhos no muro da democracia. Eu acho que o livro aqueles 2 professores americanos, Como as Democracias Morrem, eu li esse livro, acho que no ano da eleição do Bolsonaro. Ele já era um sucesso, já vinha sendo comentado. Quando eu li aquilo ali, eu falei, é o que está acontecendo, porque aí o Bolsonaro já tinha, né, crescido muito. Quando eu entendi que ele não era um fenômeno localizado na eleição de 2018, vi o crescimento dele. É o que está acontecendo aqui e é o que vai acontecer aqui no Brasil. Quando eu li o livro, eu entendi o que estava acontecendo aqui. E foi o que aconteceu. Aqui no Brasil, com o Bolsonaro, a gente tem as duas coisas. Você tem uma extrema-direita forte, e a gente vai saber se ela vai crescer ainda mais ou não nesta eleição. É a nossa prova de fogo, né? Se ela veio e teve um ciclo de apenas uma eleição, ou se ela terá fôlego para ficar mais um ciclo, ou até mais, né? Isso a gente precisa desdobrar melhor. E você tem uma corrosão democrática, claro, porque esses fenômenos estão associados, né? Mas, e é isso que eu quero falar, e não quero esquecer de falar, você tem países onde há corrosão democrática, isso está acontecendo, mas isso ainda não teve como consequência o crescimento da extrema-direita. Poderá ter, né? Mas você tem países onde isso está acontecendo, por exemplo, a França, né? Pode ser o governo do Macron vem sendo muito contestado, né? Mas ainda ele conseguiu segurar e a extrema-direita não avançou, né? Então, ele conseguiu se reeleger, mas esse processo de desgaste democrático vai continuar. É um desgaste democrático, é uma corrosão, e que a gente vê, inclusive, em alguns aspectos da cidadania que é até difícil da gente explicar. Por exemplo, no fenômeno antivacina. O fenômeno antivacina não é uma questão sanitária apenas, né? Ela perpassa uma questão de cidadania que eu acho que merece uma análise mais profunda. Como é que isso consegue ganhar corpo e ter tanta força a ponto de se contrapor, né, às medidas, com movimentos muito raivosos, inclusive, porque isso está associado também com a educação. Exatamente. Né? Foi muito forte aqui na Itália, viu, o movimento antivacina. Pois não por acaso, os Novax, como a gente chama eles aqui, eram todos eleitores do nosso Salvini, que é a extrema-direita daqui. Exato. E eu vou te falar um aspecto que me também chocou muito, que eu li ontem ou anteontem, eu estava lendo, que você tem já nos Estados Unidos, acho que todo mundo sabe, você tem leis de alcance federal, mas os estados têm muita autonomia para fazer as suas legislações, né? Muita autonomia. Tanto que, quando eu morava lá, eu era correspondente, e me perguntavam ou me pediam para fazer matéria, faz matéria sobre tal assunto, como é que é nos Estados Unidos? E era uma dor de cabeça, você tem que quebrar a cabeça, porque realmente, em algumas questões, as legislações são muito diferentes de um estado para o outro. Divergem. Né? E eu vou citar duas questões que me chocaram, que eu soube de ontem para hoje. De ontem para hoje eu li em algum lugar. Você já tem hoje, nos estados americanos, você já tem 26 estados que proibiram ou restringiram a leitura de determinados livros nas escolas públicas. Ou seja, perigoso. Você já tem, no país que é considerado a maior democracia do mundo, digamos assim, ou uma das, a Índia, por ter uma população maior, às vezes eu vejo ela citada como a maior democracia do mundo,
todas imperfeitas, né? Mas são democracias, né? Por Sim. parâmetros básicos de definição do que é uma democracia, você já tem 26 estados nos Estados Unidos em que já houve uma proibição de algum livro para que aquele livro não conste dos livros ofertados para as crianças e os jovens lerem nas escolas públicas. Porque, sobretudo, por trazerem questões de gênero. Um dos livros mencionados falava de transexualidade. Por ter visto esse vídeo e já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Valeu, segue nós!